Olha, vamos lá então começar os nossos papos a respeito de política, né? Porque o governo Lula lançou ontem a campanha nacional pelo fim da escala 6x1, sem redução de salário. Como a gente mostrou aqui, o Planalto encaminhou ao Congresso no mês passado um projeto de lei que trata desse tema. O texto, que está tramitando com urgência constitucional, reduz o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garante 2 dias de descanso remunerado e veta a diminuição do salário. O slogan da campanha do governo Lula pelo fim da escala 6x1 é mais tempo para viver sem perder salário, porque tempo não é um benefício, é um direito. Vamos acompanhar o vídeo. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problemas. Quando descansar vira privilégio, é de injustiça que estamos falando. A luta aqui é por dignidade, por direito ao tempo, por saúde mental, por vida além do trabalho. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas, garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Um país que respira, evolui. Mais tempo significa mais saúde, mais estudo, mais vida. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro. Muito bem. Tá vendo um M ali atrás, ó? Ó, tá vendo o M hoje? Olha, ó. Pois é. Olha, vamos lá. É claro que essa é uma peça importante, é um tema importante da campanha eleitoral. Não há como isso não marcar os debates a partir de agora sobre eleição. Uma pauta que parecia inicialmente uma coisa meio assim, fora de propósito, ganhou corpo. Evidentemente, as pessoas querem descansar mais. Alguns, viu, Rafael? Eu sempre gosto de trabalhar. A minha mulher perguntou se eu vou fazer a escala também 5x2. Eu disse, olha, enfim, não, acho que não. Mas, agora falando sério, é claro que isso é um tema da eleição que precisa ser conduzido com bastante cuidado. Porque quando a gente vê a propaganda do governo assim, evidentemente, quem não quer? Né? Quem não quer descansar mais, quem não quer passear mais, quem não quer ficar mais com a família. Agora, a gente sabe que quando isso for aplicado à economia, terá de ser feito com cuidado. Aliás, essa minha fala, o conteúdo dessa minha fala, antes que alguns falem, olha, o Reinaldo não está demonstrando grande simpatia pelo fim da 6x1. Não, eu tenho simpatia pelo fim da 6x1. As condições de trabalho no Brasil não são as melhores, é bom que a gente deixe isso muito claro. Aqui e ali eu vejo algumas manifestações verdadeiramente pusilânimes de estudos mal feitos, sem qualquer cuidado técnico, como se o Brasil fosse o paraíso das pessoas folgazãs, né? Brasileiro não gosta de trabalhar, olha, veja, não sei o quê. Isso é, obviamente, papo furado, né? Claro que os brasileiros trabalham muito. Agora, isso precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com critério, precisa pensar a economia real e ver como fazer de maneira, inclusive, escalonada, né? Você não vai do dia para a noite fazer a mudança, é preciso ver como isso vai impactar a economia real. Sim, haverá uma conversa muito grande, olha, isso vai trazer uma elevação de custos, a gente precisa aumentar a produtividade, isso na prática concorre para diminuir a produtividade.
Enfim, tem um debate que é de natureza técnica, mas que também é um debate político, não é só um debate de natureza técnica. Então, feito com critério, né, eu acho que a gente está, evidentemente, diante de uma questão relevante. Notem uma coisa, a história do trabalho se a gente poderia reduzir a história do trabalho, se a gente fosse pegar um redutor, um elemento para entender a trajetória da história do trabalho, tem a ver com o tempo. Né? Aliás, o tempo de trabalho está na base de um filme fantástico que até lembra o nosso portal aqui, né? O nosso jornal, o nosso veículo, Metrópolis, do Fritz Lang. Né? Se você olhar ali, você tem o que se discute ali é a qualidade do trabalho, é a qualidade da vida do trabalhador em face da sociedade, face à sociedade moderna. Num filme espetacular, né? Que, aliás, recomendo a todos. Né? Tem uma reconstituição do filme que foi feito na Argentina e a gente encontra hoje nos streamings. Então, essa história é antiga, nós estamos falando de 1928, né? Em que se imagina já uma sociedade hipertecnológica, né? Com as pessoas sem participação na vida política, né? Gente que vive praticamente nos subterrâneos da sociedade. Isso, em grande medida, ainda subsiste. Né? Presta atenção, o capitalismo não é um regime que existe para fazer justiça social. É bom ter isso claro. A justiça social não é um elemento intrínseco do capitalismo. Olha que conversa de comunista. Não, não é conversa de comunista. Isso é da natureza do capital. Né? E, portanto, você tem que lidar com as virtudes que o capital tem, que busca a sua reprodução, e ao buscar a sua reprodução, produz, sem dúvida nenhuma, avanço técnico e, portanto, aumenta a qualidade potencial de vida dos seres humanos, e isso é real. Né? No Brasil, na década de 50, pouca gente sabe, né? No Brasil do grande Juscelino, a média de vida dos brasileiros era inferior a 60 anos. Era outro dia. Né? Nós ganhamos, em expectativa média de vida, mais de 20 anos nesse tempo. Né? Então, e isso se deve ao progresso técnico. Isso se deve à ciência. Ciência essa que é potencializada, sem dúvida nenhuma, pelo capital. Agora, justiça social ele não produz. Justiça social que produz é a luta política. E nós precisamos do quê, tio Rei? Nós precisamos de capital atuando, desenvolvendo a ciência e tal, ou nós precisamos de justiça social? Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. A civilização é produto dessas duas coisas. Não é? Vamos pensar a viagem que acaba de ser feita, a Artemis 2, nunca chegamos tão longe no espaço, tudo isso que é tecnologia, que é saber inclusive militar, é bom que fique claro. Né? Então, isso é espetacular. Agora, como é que vive boa parte da humanidade com tudo isso? Mas então a experiência comunista que tivemos foi boa? Não foi boa. Enquanto tal em si, não foi boa. Você tem hoje o regime chinês, derivado daquela experiência, que comunista propriamente não pode ser chamado, mas... e que conseguiu, em 40 anos, tirar 600 milhões de pessoas da miséria. E foi com técnica, com produção... Em última instância, é o regime capitalista ainda que gerenciado politicamente por outros meios. Não é? Se a história do trabalho é a história do tempo do trabalho, do tempo que as pessoas trabalham, do tempo que elas dedicam à produção, e nós sabemos de quão miserável
foi a vida do trabalhador durante a Revolução Industrial, por exemplo, né? E a partir dali você tem um ciclo de mobilização do trabalho contra a exploração do trabalho, e para que as pessoas se aproveitem do fruto do seu trabalho, isso, insisto, isso gerou qualidade de vida, isso gerou uma sociedade mais justa, isso gerou valores em defesa do humanismo, da solidariedade. Então, a gente tem essas duas forças, essas duas tensões que estão sempre lutando. Eu lembro que o Brasil, que tardiamente se livrou da escravidão, né? Ninguém contou isso para o Zema ainda, mas o Brasil que tardiamente se livrou da escravidão o fez em meio a debates bastante severos. Havia aqueles que diziam, olha, não é que nós gostemos de ter escravos, é que agora a gente precisa ver o que vai acontecer com a produção, será ruim. O fim da escravidão será ruim para todo mundo. Evidentemente não foi ruim para todo mundo, né? Para quem vivia sob a escravidão foi positivo, mas olha a forma como se fez a libertação dos escravos no Brasil. Veja o que aconteceu com eles. Com isso eu estou querendo dizer que não deveria ter havido a libertação dos escravos? Não. É que se fez a abolição, e aqueles que estavam no mundo do trabalho, que eram propriedade de senhores, ficaram sem nada. De sorte que os efeitos da escravidão estão presentes ainda hoje no Brasil, né? Joaquim Nabuco disse no livro Minha Formação, né, a escravidão será por muito tempo o traço da formação nacional do Brasil, né? E é ainda hoje. E a pobreza que a gente tem, a miséria que a gente tem ainda hoje deriva de lá. Inclusive a cor que a miséria tem no Brasil. Inclusive a cor que a pobreza tem no Brasil. Né? Inclusive os locais em que moram, né, os negros no Brasil. Continua a ser efeito daquilo. Continua a ser efeito de uma transição que se fez, né, para o trabalho assalariado, ignorando o que aconteceria com aqueles escravos. Né? E aí que muitos dissessem, não, melhor deixar como está. Não, a gente precisa avançar. Eu considero que o fim das 6x1 está nessa história da evolução do trabalho, da qualidade de vida do trabalho e do tempo disponível ao trabalhador. Sim, temos de fazer com critério. Há muitas pequenas empresas hoje, negócios que são quase familiares, em que você contrata ali um amigo, alguém próximo da família. Vai falar, mas agora como é que eu vou fazer? Então vai ter de pensar um mecanismo para isso, né? Uma implementação escalonada. Né? Agora, é um avanço, é preciso que se diga isso, porque a primeira reação sempre será vai fazer mal para o Brasil. Isso prejudica a produtividade. Nós precisamos de ganho de produtividade e não o contrário. E à medida que se diminui o tempo do trabalho, em princípio haveria uma perda de produtividade. Dá para conciliar as duas coisas. E aí vamos ver o efeito eleitoral que isso vai ter, né? Porque algum haverá. A direita já se manifestou contra essa proposta. Eu quero saber como é que ela vai se colocar. Então, um que hoje não é candidato não à presidência, o Tarcísio de Freitas, por exemplo, governador de São Paulo, hoje, com uma reeleição que parece garantida, mas eleição só acaba quando termina, como diria o Chacrinha, né? Claro que ele é favorito, mas ele já se manifestou contra. Os candidatos de direita, todos, né, se não se manifestaram contra, buscam silenciar a respeito. Então, Flávio Bolsonaro, o principal oponente do Lula, terá que inventar uma narrativa para ele.
Ele é contra. Como é que ele se coloca? Como é que ele vai vender o peixe dele? Como é que ele vai chegar e dizer: olha aqui, trabalhador, você trabalhar menos é ruim para você, né? Então quero que você entenda que trabalhar menos é ruim, porque isso pode gerar desemprego, não sei o que tal. Isso tudo força a mão, evidentemente não é assim, né? Não é verdade absoluta isso, né? Mas eles vão ter de construir alguma narrativa. A do Lula, nesse caso, vamos admitir, é mais simples, é mais fácil. Até porque, desta feita, está dizendo assim, que, sim, os senhores escravos tiveram compensações, né? Tiveram compensações. Ou seja, eles já eram os beneficiários de uma desigualdade obscena que havia no Brasil, e por mais que se tente dizer, mas naquela época aqueles valores não eram iguais aos nossos. Já naquela época, né, já se sabia da imoralidade, do absurdo intrínsecos da escravidão, e mesmo assim eles foram compensados, né? Foram compensados, expulsaram os escravos das suas terras, depois, no processo, enfim, a forma que o capitalismo tomou no século XIX, vem a mão de obra imigrante, não é? E essas pessoas ficam relegadas à marginalidade, né? O que se fala agora é: nós vamos reduzir a jornada, tem uma redução de jornada, e implementar o fim da 6 por 1, sem haver redução de salário, e também se fala sem haver compensação. É na parte da compensação que o debate vai pegar, porque se vai lutar, evidentemente os setores empregadores vão lutar por alguma forma de compensação. Não pode ser uma compensação que onere o conjunto da sociedade, de maneira que, em vez de você ter um ganho efetivo, você pode até ter um prejuízo. Então, do ponto de vista econômico, então é preciso que se faça tudo com cuidado, debate, né? Mas, evidentemente, isso passa a fazer parte da pauta eleitoral, né? Não é possível mais entrevistar um candidato, a partir de agora, sem falar: o que é que o senhor pensa do fim da 6 por 1? O que é que o senhor propõe no lugar? E a gente sabe que, em matéria de pusilanimidade, a extrema-direita consegue ser muito criativa, né? Nós vamos falar disso ainda hoje. É isso, Reinaldo. Olha, meu som pode estar ruimzinho aí, mas a gente já está adaptando. E eu lembrei que eu tive a sorte de assistir Metrópolis no Cine Brasília, que é um dos cinemas de rua mais importantes do país, acompanhado de uma orquestra. Então, assim, uma experiência que eu recomendo para quem puder ter essa experiência. Mas a orquestra fazendo a trilha. A orquestra exatamente, a orquestra ao vivo, na frente da tela do cinema, acompanhando o filme e a gente assistindo lá no Cine Brasília. Que é uma música espetacular, espetacular. Aliás, eu encareço, recomendo que vejam o filme. Por tudo, o Fritz Lang faz ali uma crítica ao capitalismo devastadora. E, curiosamente, a mulher dele, que era roteirista, uma das grandes responsáveis pelo filme, ela tinha objeções. Aliás, esse filme é uma experiência cultural pela qual todo mundo tem de passar. Ela foi a roteirista e ela tinha objeções ao capitalismo que, na verdade, não eram as objeções progressistas. Ela tinha algumas objeções, as dela, que eram objeções reacionárias. Tanto é que depois ela serve ao nazismo. O Fritz Lang vai para o exílio com a ascensão do nazismo, ele foge, que ele foi convidado pelo Goebbels para ser uma espécie de cineasta do regime, porque os nazistas diziam: nós também achamos isso do capitalismo, mas aqui na Alemanha faremos diferente, né? E de algum modo ali aparece a figura do mediador, né? Não sei se você lembra, o mediador, aquele que será o intermediário entre a cabeça e o coração, que depois se disse é o Führer, né?
Então o filme tem, inclusive, essa ambiguidade espetacular. Ele é crítico do capitalismo, o Fritz Lang era, né? Mas ela não. Ela imaginava uma outra sociedade, então uma sociedade sem divisões, mas não sem divisões do ponto de vista da classe, sem divisões do ponto de vista dos objetivos, do país, da nacionalidade, etc. Esses valores são conflitantes no filme e é espetacular. E o Fritz Lang era um gênio absoluto. A gente vê ali muito inclusive do Chaplin, que vem pouquinho depois, contemporâneos, mas um pouquinho depois. Na verdade, a inspiração importante ali é o Fritz Lang, né?